Aleluias. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por estarmos aqui nessa noite. Uma noite abençoadora. Um culto de Santa Ceia, como foi dito aqui pelo evangelista Jean, a qual temos a oportunidade de renovar nossa aliança com nosso Deus, de nos fortalecer em Cristo, de cumprir com o mandamento do nosso Senhor, de trazermos à memória todo aquilo que Ele realizou por cada um de nós, por todo mundo. Louvado seja Deus. E hoje, pela graça de Deus, estaremos meditando um pouco na palavra do Senhor, uma passagem a qual o Senhor me trouxe à memória. Estaremos meditando como viviam ali os irmãos do passado, a igreja primitiva. Eu já convido a igreja a abrir as suas Bíblias, no livro de Atos. Louvado seja Deus. Capítulo 2. Livro de Atos, no capítulo 2. Vamos aguardar. Vamos colocar aqui que possamos fazer a leitura juntos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Atos, no capítulo 2. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura do verso 42 até o 47. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. A Ele a honra, a glória, a Ele o louvor, a adoração, a glória para sempre. Amém. Eita Deus maravilhoso. A minha tradução está assim. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Ou em algumas traduções tem algumas diferenças, A minha aqui está repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, mas algumas traduções mais simples, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor um pouco mais. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória. Meu Deus, graças te damos, ó Pai, por tudo, ó Pai. Meu Deus, pela vida, Pai, pela saúde, pelo privilégio, Pai, de podermos estar aqui, Pai, na Tua casa, na Tua presença. Por o Senhor, meu Deus, ter nos atraído, meu Deus, para perto de Ti, Pai. Ter nos salvado, ter nos olhado para nós com misericórdia, Pai. Meu Deus, ó Pai, nesta hora, Pai, nós clamamos ao Senhor, meu Deus, uma vez mais. Que o Senhor, meu Deus, possa, Pai, falar conosco, Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai, manifestar a Tua vontade, Pai. Que o Senhor possa nos direcionar, Pai, segundo a Tua vontade. Meu Deus, e que o Teu nome seja louvado, Pai. Seja engrandecido, Pai, seja adorado. Oh, meu Deus, que possamos, Pai, reconhecer, Pai, a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder, o Teu grande amor, Pai, a Tua misericórdia, com o qual o Senhor tem nos tratado, Pai. Que o Espírito Santo, Pai, nos conduza, Pai, nesta noite.
Ó, meu Deus, toma glória para ti, Senhor. Meu Deus, que, ó Pai, que não seja homem, Pai, mas que o Senhor, meu Deus, o Espírito Santo, Pai, possa falar nesta noite, Pai, aquilo que for da tua vontade, meu Deus. Nós te clamamos, Pai, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Como lemos aqui os irmãos, após, no capítulo 1, a ascensão de Jesus, quando Jesus ressuscitou e ali esteve com os discípulos, e ele foi levado aos céus. E no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, e com tudo de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Já conhecemos a história. E aqui vai falar sobre como viviam ali a igreja primitiva, os primeiros convertidos. E aqui vai dizer no 42 a seguir: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinos de Jesus, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseverança. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha como eles estavam vivendo, olha como o Espírito Santo estava atuando ali. Após a descida do Espírito Santo ali, no capítulo 2, olha o que eles estavam vivendo aqui. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles viviam em unidade. Eles tinham o mesmo pensamento. Eles estavam todos unidos em comunhão. E o Espírito Santo estava tendo liberdade de atuar poderosamente na vida deles, na vida dos apóstolos. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Eles não tinham vaidade, não tinha nada que era seu propriamente, mas antes eles repartiam. Aqueles que tinham alguma posse, eles vendiam tudo e repartiam, para que ninguém viesse ter necessidade. Olha que coisa tremenda. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, olha que coisa tremenda que eles estavam vivendo. Quando nós temos uma oportunidade de nos reunir, ainda que seja um momento simples, temos um momento de adoração, um momento de oração, de comunhão uns com os outros, de partir do pão, nós nos alegramos, nós sentimos uma presença diferente, algo de Deus mesmo. Imagina o que eles estavam vivendo aqui. Eles estavam sedentos, desejosos de servir a Deus, de fazer a sua vontade. Eles não estavam presos a nada, nem limitados por nada das suas próprias vidas. Mas antes eles eram um em Cristo. Eles estavam juntos
unânimes, com um só pensamento, com um só desejo de servir a Deus, de fazer a sua vontade. E ali Deus, o Espírito Santo, opera milagres e maravilhas. Na mesma página, vamos fazer a leitura aqui do verso 37. Aqui após o apóstolo Pedro, ele fazer um discurso, e ele vai falar a respeito do que estava acontecendo com aqueles que receberam ali dons do Espírito, né? Dons de língua. E eles falavam ali em línguas, né? Em línguas estrangeiras. E ali habitava pessoas de outras regiões que falavam outras línguas. E muitos ficaram ali impressionados, né? Pasmados com aquilo, como poderia aquelas pessoas ali estar falando nas suas línguas ali das grandezas de Deus. E muitos ali zombando, achavam que eles estavam, né, bêbados. Mas aí o apóstolo Pedro, ele começa ali a falar e a discursar e falar das obras de Deus, da obra de Jesus. E aqui no verso 37 vai dizer: e ouvindo eles isto, o discurso, a palavra, a qual o apóstolo Pedro falou pelo Espírito, e ouvindo eles isto, confugiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estáis longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eita glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Olha que graça, que poder tremendo de Deus na vida destes homens. Numa pregação, quase 3.000 almas se converteram. Como eles estavam vivendo, como o Espírito Santo estava atuando na vida destes homens de maneira poderosa, que em apenas uma pregação, olha quantas almas que se renderam ao Senhor. E eles viviam milagres e maravilhas. O Espírito Santo tinha liberdade em suas vidas, através dos apóstolos, porque muitos de nós já ouvimos, conhecemos, eu creio que todos conhecem a história do apóstolo Pedro, este mesmo que aqui estava, quando ele ali, por situações que vieram a acontecer, ele veio a negar o Senhor. Mas olha como ele é usado agora. Como ele se levanta diante de Deus. Ele se arrepende. E Deus o perdoou e ele agora se levanta. Ele se coloca na posição e ele é usado poderosamente para a glória de Deus. É maravilhoso, meus irmãos, quando nós analisamos a história dos irmãos do passado, o que eles viviam. Esse mês, esse pouco tempo, quando recebemos a escala, eu pedi ali ao Senhor uma palavra, uma direção, e o Senhor me fez recordar, eu creio que foi de Deus, me fez recordar como viviam os irmãos do passado.
como eles viviam milagres, maravilhas e prodígios, como eles eram usados poderosamente. E eu comecei a olhar para nós, para os nossos dias, para mim mesmo, e a pensar por que nós não estamos vivendo pelo menos um pouco dessa porção que eles viviam. Porque Deus é o mesmo. A palavra do Senhor nos diz que Deus é o mesmo, hoje, ontem, eternamente. Deus é imutável. Ele não muda. Mas fomos nós que mudamos, meus irmãos. E ali eu refleti a respeito disso. E eu creio que o Senhor deseja nos levantar. Glória a Deus. O Senhor deseja nos avivar. Essa igreja e todas as demais que professam o nome do Senhor Jesus tem promessa. Os dons já estão liberados para nós. Os dons do Espírito. Mas depende de nós buscarmos, nos posicionarmos. Porque tudo que o Senhor poderia fazer, Ele já tem feito, Ele já tem nos dado. A Sua palavra, o Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Conselheiro, nosso amigo, fiel, nosso ajudador. Aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que nos ensina em todo o tempo. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor deseja nos avivar. O Senhor deseja nos renovar. Para que nós venhamos viver uma vida de milagres, de maravilhas na presença do Senhor. Para que nós possamos ser usados também para levar a salvação àqueles que estão perdidos, para levar a cura àqueles que estão cativos, a libertação àqueles que estão oprimidos. O Senhor nos chamou, meus irmãos. O Senhor nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, como está escrito. Mas foi o Senhor que nos escolheu e Ele nos designou para que a gente vá e dê fruto. E que nós possamos nos levantar, possamos nos posicionar, porque eu creio que temos nos posicionado, mas o Senhor quer que nós venhamos a cada dia a progredir, a crescer na graça, no conhecimento, a não nos conformar apenas em estar no culto. É uma bênção estarmos aqui reunidos. Nós não estamos aqui apenas em quatro paredes, né? Como foi dito esses dias aqui, ou foi no último culto, ou foi ontem. Mas nós estamos reunidos na presença de Deus. O Senhor, Ele se faz presente no nosso meio. Nós podemos crer que nós temos vivido milagres, maravilhas. Muitas vezes nós que não compreendemos, ainda não estamos sensíveis para ver. Mas se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, para a gente enxergar os livramentos que Deus tem nos dado, Glória a Deus. como o Senhor tem nos sustentado. Muitas vezes nós não vemos, mas sempre o Senhor nos faz ali ver. Muitas vezes tem coisas que parecem simples ali que você passa no dia a dia,
Mas Deus está cuidando, Deus está livrando. Deus está guardando, Deus está sustentando. Por isso nós estamos aqui, meus irmãos. E o Senhor nos chamou com um propósito para cooperar com essa obra, com a obra do Senhor. E assim, olha o que eles viveram aqui. No capítulo 3, vamos fazer a leitura. Eu creio que é aí na mesma página. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. No capítulo 3, vamos fazer a leitura até o 10. Olha o que homens, pessoas cheias do Espírito Santo podem fazer pela graça de Deus, não porque há algum poder deles, mas eles mesmos aqui dão testemunho pelo poder que há no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus todos os joelhos se dobram. No nome de Jesus o milagre acontece. Porque há poder no nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. E aqui vai dizer no capítulo 3, a partir do verso 1 até o 10. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, olha que milagre maravilhoso da parte de Deus. Este homem, aqui a palavra do Senhor nos diz que era um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Era ali, tinha alguma paralisia, a qual todos os dias ele os dias punha a porta ali do templo para pedir esmolas. E ali naquele dia a vida dele mudou, porque ele encontrou com dois homens de Deus, dois homens cheios do Espírito Santo de Deus. E ali ele pede a eles uma esmola. Ele esperava receber deles uma esmola. Mas o que aqueles homens tinham para dar para ele era algo muito grande. Era algo muito poderoso da parte de Deus. Não era algo terreno, não era algo passageiro. Não era algo que ia se acabar. Mas olha o que eles dizem para ele, fitando os olhos nele no quarto. Olha para nós. E ele olhou, esperando receber deles alguma coisa. Eu creio que ele pensava receber uma esmola, alguma ajuda ali. Mas olha o que acontece. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo,
Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. O milagre aconteceu, meus irmãos. Aleluia. Eita, Deus poderoso. Deus glorioso. Deus poderoso. Meus amados irmãos, o que nós temos dado, o que nós temos oferecido, o que nós temos oferecido diante dessa palavra, o que nós temos oferecido ao mundo, àqueles que estão aí fora, porque nós temos, pela graça de Deus, nós temos algo muito precioso, muito valioso, que não se compara com ouro nem com prata. Nós temos a palavra de Deus para oferecer para aqueles que estão aí fora, para abençoar aqueles que estão aí perdidos, sem esperança, cativos nos vícios, nas drogas, na bebedice. Assim como o Senhor aqui operou na vida deles um milagre, e este homem que era coxo, desde o seu nascimento ele começou a andar. Deus também pode operar milagres através das nossas vidas. Aqueles que estão cegos espiritualmente, porque muitos estão perfeitos, estão enxergando, estão vivendo as suas vidas, mas espiritualmente, como foi dito aqui, estão mortos, porque estão longe de Deus, estão seguindo o curso deste mundo. E nós, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, nós temos sido iluminados para a glória do Senhor. E o Senhor deseja que nós também venhamos ser luz para este mundo, sal dessa terra, para que através das nossas vidas, aqueles que estão cegos espiritualmente, eles possam enxergar. Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, eles possam nascer de novo e ser ressuscitados com Cristo. É um milagre, meus irmãos, quando um pecador se converte e se volta para Deus. Nós somos um milagre. Porque outrora nós andávamos aí perdidos, vivíamos aí seguindo tradições e costumes, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui. E nós não temos, como sempre é dito aqui, mas eu creio que é de Deus, não temos mérito nenhum, nós não somos melhor do que ninguém, mas graças a Deus por Jesus. Graças a Deus pela sua graça, pelo seu favor imerecido sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que têm crido e têm aceitado ao Senhor, aqui e nas demais denominações, no mundo, porque a igreja de Cristo, ela não se limita apenas aqui à presbiteriana, à Assembleia Batista, às demais congregações, mas a igreja de Cristo, ela está no mundo todo. Aleluia. Aonde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faz presente. Aqueles que professam o nome do Senhor Jesus, que seguem a sua palavra, os seus ensinos, em espírito e em verdade. A estes o Senhor irá buscar. É um povo, é uma igreja que faz a vontade do Senhor. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. E que nós venhamos, meus irmãos, atentar para os exemplos que nós temos tido. Eu convido os irmãos a ir lá é aqui mesmo, um pouquinho à frente, em Atos 4, 24. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus.
aqui no capítulo 4, Pedro e João, eles são aprisionados, né? Não me engano que por um dia. Por eles terem curado este homem. Ali os líderes ali religiosos, né? Eles ali se levantam e tentam impedir a eles de anunciar a Jesus Cristo. Mas havia sido feito um milagre diante de todos ali, não tinha como negar. E ali, no capítulo 3 mesmo, o apóstolo Pedro, ele torna a fazer um discurso, a pregar. E ali muitas, aqui no capítulo 4, verso 4, vai dizer: e muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha como Deus estava operando, como o Espírito Santo estava operando na vida destes homens, com milagres, com maravilhas e prodígios. Muitas almas eram salvas. Olha que coisa tremenda. Aleluia. E aqui, meus irmãos, no 24 a seguir, aqui aqueles que foram se convertendo, aqueles que foram ali à igreja, aqueles que estavam, né, a comunidade ali, e ouvindo eles, né, após ali Pedro ser solto, né, Pedro e João, e eles ali foram, né, aos seus e contaram o que lhes disseram os principais, os sacerdotes, os anciões, né, eu estou lendo 23, e ouvindo eles isto, né, a comunidade ali, cristã, o povo que estava se achegando a Deus, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que há nele, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Olha como aquele povo ali estava cheio do Espírito Santo, como aquele povo estava movido pelo Espírito, estavam cheios de Deus, desejosos ali, sedentos por Deus. E mesmo ali diante das ameaças, diante ali da perseguição, mas eles pediam a Deus ousadia. Eles pediam que Deus concedesse a eles que falassem com toda ousadia a palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, para que façam sinais e prodígios, pelo nome do seu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Da mesma forma que Deus operava no passado, Deus também opera agora no presente. Só depende de nós, meus irmãos. Vamos nos posicionar. Vamos amar ao Senhor. Vamos amar a Deus. Vamos amar a sua obra.
Vamos amar uns aos outros, meus irmãos, como Cristo nos amou. Porque nós temos um exemplo grandioso. Porque como Cristo nos perdoou, sendo nós pecadores, vamos também perdoar o nosso próximo, a quem nos tem ofendido, se houver alguma necessidade algum dia, que nós venhamos amar uns aos outros, ter misericórdia, ter amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus foi derramado sobre nós, sendo nós ainda pecadores, como está escrito lá em João 3, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas seja salvo. Meus amados irmãos, vamos amar o Senhor em primeiro lugar, amar a sua obra, amar a sua palavra, amar uns aos outros, amar o nosso próximo como a nós mesmos. É um mandamento para nós, porque Deus é amor. E o verdadeiro amor é aquele amor que é o amor ágape, né? É um amor que não está limitado a nada. É um amor sacrificial. É um amor que perdoa. É um amor que não precisa que a pessoa que está do seu lado te faça alguma coisa para você amar ela, mas você a ama. Glória a Deus. E que nós possamos amar, meus irmãos. Amar o Senhor, amar a sua obra. Porque é aquilo que nós temos de mais precioso, meus irmãos, nessa terra. É o Senhor. É a sua palavra. Porque as coisas dessa terra, elas vão passar. As coisas materiais, elas vão passar. Mas a palavra de Deus não passará. O nosso Deus, Ele é eterno. Ele vive, Ele reina para sempre. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Foi pregado aqui esses dias. Já está tudo preparado. Aleluia. Enquanto nessa terra nós lutamos, nós batalhamos para conseguir alguma coisa, uma casa, para adquirir alguma coisa ali. Lá as mansões já estão preparadas. Enquanto muitos lutam aí, brigam por ouro, nós vamos pisar no ouro. Eita, glória a Jesus. Lá vai ser tremendo, meus irmãos. Mas enquanto isso, meus irmãos, vamos perseverar. Olha o exemplo que nós temos aqui, quando nós olhamos para o passado, para a igreja primitiva. Como eles viviam, como Deus operava na vida deles. Porque eles serviam a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, sem limitação. E hoje nós temos dificuldade. Eu falo de mim mesmo. Mas em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Que todo entendimento, toda barreira venha cair por terra nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que a cada dia nós venhamos nos posicionar. Nós venhamos desejar mais ao Senhor. Venhamos nos aproximar mais de Deus. Venhamos clamar mais pelo Espírito Santo. Foi falado aqui ontem. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, meus irmãos, vai receber. Glória. Nós não venhamos desanimar. Não venhamos
desistir, mas deseje ser cheio do Espírito Santo. Busque, porque o Senhor já nos concedeu, já está liberado os dons do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Mas que nós venhamos buscar, que o Senhor possa encontrar em nós o desejo de receber todos os dias. Venhamos aclamar o Senhor. Desejo mais de Deus. Desejo sair como foi ministrado aqui esses dias também, de uma vida, rasa, mas que nós venhamos mergulhar. Glória a Deus. Mergulhar em Deus. Aleluia. Mergulhar no Espírito. Glória a Deus. Não molhar apenas os pés, mas vamos mergulhar no Senhor. Glória a Deus. Vamos desejar mais de Deus. Aleluia. Que o Senhor nos encontre. Que o Senhor encontre em nós lugar para fazer a obra, a sua vontade. Que nós possamos nos posicionar em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nessa jornada, porque pode ser que seja na nossa geração a volta de Jesus. Pode ser na geração dos nossos filhos, não sabemos. Mas o que sabemos é que está próximo. E sabemos que o nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo. Um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Ele não está limitado ao tempo. O que nós podemos fazer é olhar os sinais, ver tudo o que está acontecendo e olhar para a palavra. Então que nós venhamos nos preparar. Que nós venhamos, pelo Espírito Santo, aclamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Não venhamos ficar presos aqui nessa vida não, meus irmãos, porque não é sendo pessimista, mas pelo que compreendemos pela palavra, esse mundo não vai melhorar. Pode entrar o governante que for, não vai melhorar, porque nós estamos vivendo as dores de parto. E o Senhor Jesus, Ele diz lá nos Evangelhos, só tende a aumentar, não vai diminuir. Quanto mais vai aumentando, ali vai se aproximando da vida do Senhor. Então que nós venhamos nos preparar. Enquanto o Senhor não volta, nós venhamos estar trabalhando na obra do Senhor. Para isso Ele nos chamou. Que nós venhamos cada dia crescer na graça, no conhecimento. E olha, aqui no capítulo 4, 32, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Eles viviam em unidade, em comunhão, em amor, de uma maneira tremenda. Não dá nem para imaginar, porque imaginar nós imaginamos, mas nos nossos dias hoje, como vivemos, a nossa cultura é totalmente diferente. Mas eles viviam totalmente entregues ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eles eram uma família espiritual, ali supridos totalmente por Deus, e uns aos outros ali se ajudavam.
E eles eram um. Eles viviam em unidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eu convido os irmãos aí lá em Romanos 12. Romanos 12. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Romanos 12. Vamos fazer a leitura do 9 até o 18. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo vai estar falando, né, a respeito de amor, né? Diversas aplicações aqui do amor. Glória a Deus. E ele vai dizer: o amor o amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrei-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quando eu estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha o que o apóstolo Paulo aqui pelo Espírito ele nos diz, né, a respeito do amor. Várias aplicações aqui para que nós venhamos a crescer na graça, no conhecimento, no amor uns para com os outros, porque nós fazemos parte de uma família, meus irmãos, uma família de Cristo, Aleluia. um povo que vai morar no céu. Aleluia. Pela fé, meus irmãos, creia que o Senhor nos chamou, nos escolheu, e aqui estamos, e vamos seguir caminhando juntos. E naquele grande dia nós estaremos de pé, em nome de Jesus, Glória a Deus. e seremos vizinhos Eita glória. lá na glória, Aleluia. em nome de Jesus. Nós somos um povo amado por Deus. Somos uma família em Cristo Jesus, meus irmãos. Que nós venhamos nos amar. Nos amar. Foi até dito que esses dias, eu creio que é de Deus. Não quer dizer que por nós nos amarmos e fazermos parte dessa família, nem sempre todos têm a mesma proximidade, a oportunidade de estar junto. Ainda que eu creio que muitos desejariam estar com os irmãos sempre, mas sempre tem uns que têm mais afinidade uns com os outros, tem mais proximidade. Mas nós nos amamos em Cristo, meus irmãos. Nós nos amamos. Glórias a Deus. E nós venhamos nos amar mais e mais a cada dia. Aleluia. Nós venhamos interceder uns pelos outros, interceder por aqueles que estão à frente, pela vida dos pastores, nosso pastor Luiz que está em São Paulo, aqueles a quem Deus tem levantado, não só aqui, mas também os demais irmãos, não só nessa denominação, mas as demais também. Que nós venhamos amar a obra de Deus, que nós venhamos nos empenhar, cooperar com essa obra, para que ela cresça
para que ela avance. Glória a Deus. Porque nós olhamos o cenário que estamos vivendo. E verdadeiramente, meus irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos sendo muito abençoados aqui. Glória a Deus. Nós temos recebido algo de Deus que não tem preço. São muitas bênçãos. São bênçãos que nós não podemos nem contar. Graças a Deus. Deus tem nos concedido em Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, louvado seja Deus. Glória a Deus. Para estarmos encerrando, meus irmãos, eu convido os irmãos a ir a Colossenses. Colossenses no capítulo 3. Foi até citado aqui também nesses dias. Eu não me recordo qual o dia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Colossenses no capítulo 3. Vamos fazer a leitura do 12 até o 17. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do nosso Senhor, meus irmãos. Aleluia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, e nós venhamos ficar firmes, perseverarmos nesta obra, como ali a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de Jesus, na comunhão, na oração, na busca, em unidade, que nós venhamos também perseverar. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu já convido aqui